Faltam palavras para começar a edição de hoje. É que meu vocabulário está acostumado com outras palavras para falar da Chapecoense. Vitória, alegria, orgulho, por que não vibração? Hoje eu vou precisar buscar lá no fundo palavras que não combinam nada com o futebol. Dor, tristeza, luto. Se o Brasil sorriu com a Chape, com essa conquista inédita na Sul-Americana, hoje o mesmo Brasil chora. Não temos cor, não temos time. Somos todos oração. A Chapecoense, que tanto buscou o seu lugar ao sol, está mais perto dele hoje. Acordamos de um sonho e vivemos um verdadeiro pesadelo. E é com um imenso sentimento de tristeza que nossa equipe, profissionalmente, hoje está aqui para homenagear os nossos colegas de imprensa, jogadores, equipe técnica, e é por conta disso que estamos no ar nesta cobertura especial da maior tragédia esportiva. O SBT Meio-Dia de hoje, desta terça-feira, será uma edição especial da tragédia que chocou o mundo. O avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, caiu nesta madrugada. O avião decolou na noite de segunda-feira de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e segundo informações da imprensa local, a aeronave perdeu o controle com a torre de controle por volta de 10h15 da noite, horário local, 1h15 da madrugada, horário de Brasília. Ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negrinho, 81 pessoas estavam a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Até o momento, autoridades colombianas confirmam a morte de 76 pessoas. 5 pessoas, felizmente, sobreviveram. Entre os sobreviventes, os jogadores Alan Ruschel, lateral, Jackson Poufan, goleiro, o zagueiro Hélio Zampier Neto, o jornalista da Rádio Capital, Rafael Renzel, e a comissária de bordo, Ximena Soares, e também o técnico da tripulação, Ervin Tumiri. O goleiro herói da última partida, Marcos Danilo Padilha, que salvou a Chapecoense nos minutos finais, foi resgatado com vida, mas faleceu no hospital. Vou pedir para abrir aqui a grua. Estão ao meu lado hoje Miguel Livramento, comentarista esportivo do SBT, Luiz Carlos Prates e Cláudio Prisco Paraíso. E hoje nós estamos num dia muito triste. Miguel, você que acompanha o esporte há muito e muito tempo, para você acredito que hoje é um dia diferente. É muito diferente pelo fato de... Foi uma tragédia, né? Uma tragédia que todos nós sentimos. E além disso, além dos jogadores de futebol, dos dirigentes que a gente conhecia, né? Pessoas ligadas... O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho, tem amigos nossos, colegas nossos que trabalharam recentemente comigo. O André Podiaski, que acompanhava a delegação para fazer a cobertura para o Diário Catarinense. O Djalma Araújo, cinegrafista da nossa co-irmã, RBS TV, trabalhou comigo 10 anos. Né? E além de jogadores que a gente conhecia e que conviveu, Kleber Santana, também outro conhecido, o Gil, jogador conhecidíssimo, que conversava com a gente, e os colegas da imprensa de Chapecó. Né? O Rafael, esse que sobreviveu, trabalhou comigo tanto na RBS como na RCE, na Rede de Comunicações Eldorado. E, além disso, tem os colegas de rádio de Chapecó, parece que foram 9 que faleceram, e que a gente se encontrava nos estádios de futebol, quando eles vinham transmitir futebol aqui e quando a gente ia transmitir futebol lá. Então, não é fácil você aguentar uma barra dessa, não, e principalmente por uma equipe de futebol, um clube de futebol que todos faleceram. Miguel, daqui a pouco ele volta, a gente vai continuar repercutindo esta tragédia. Está aqui comigo também o Prates, o Prisco, porque está mexendo com o sentimento de todo mundo, com as agendas do Brasil. O país está voltado para Chapecoense e o mundo também. Agora, nós vamos ao vivo até Chapecó, né, onde a população estava se programando e se preparando para amanhã assistir o primeiro jogo da final da Sul-Americana, uma decisão inédita que participaria a equipe da Chapecoense. O Felipe Bastos está acompanhando, ele recebeu essa informação bem cedinho, inclusive ainda durante a madrugada, está acompanhando desde as primeiras horas de hoje
e conta pra gente agora, o sentimento aí não poderia ser diferente, de muita tristeza. O que você viu hoje pela manhã em Chapecó, hein, Felipe? Exatamente, Fernando, boa tarde para ti, boa tarde a todos que assistem ao SBT Meio-Dia. Não poderia ser diferente. Toda aquela euforia, todo aquele entusiasmo dos torcedores que nós noticiávamos aqui no SBT Meio-Dia na semana passada, hoje deu lugar a muita comoção e muita tristeza. A gente ficou sabendo, né, do acidente por volta de 2h, 2h30 da manhã, de que um acidente, de que o avião que transportava a Chapecoense, a delegação da Chapecoense, havia caído, né? Então, aí, a partir daí, a gente começou a acompanhar tudo, todas as informações, todas as notícias, muitas informações desencontradas, né, durante toda esta madrugada, todo este começo de manhã também. Depois a gente foi até a Arena Condá, que foi aonde se reuniu uma grande porcentagem de torcedores. Muita gente foi para ali, pessoas indo para o trabalho, pessoas indo para a escola, todo mundo foi para a Arena Condá se concentrar ali e aguardar também mais informações. Familiares de jogadores, da comissão técnica, também de pessoas que estavam no avião, também apareceram ali pela Arena Condá, hoje pela manhã. Momento de muita tristeza, muita comoção. Os torcedores também se deram as mãos, realizaram uma Ave Maria, realizaram também um Pai Nosso, um momento de oração por aqueles jogadores, por aqueles integrantes da comissão técnica e também pelos nossos colegas de imprensa que acabaram morrendo nesta tragédia. Cerca de 76 pessoas não acabaram resistindo e morrendo nesta tragédia, que já é a tragédia considerada do país, né? É isso, então. Por enquanto aqui o clima segue sendo de muita comoção, segue sendo de muita tristeza. Aos poucos a gente vê por aqui também muitos torcedores passando com a camisa da Chapecoense, como forma de homenagear aqueles jogadores, como forma, de certa forma, né, de ajudar, de tentar reerguer o clube nesta data, nesta terça-feira, dia 29 de novembro. Ninguém esperava por isso, né? Todo mundo que aconteceu, né? Mas o que não se pode fazer mais nada, Fernando. A situação bem complicada, bem triste por aqui. Como eu falei no início, não poderia ser diferente. Bom, o Felipe continua com a gente, Felipe, porque o Felipe esteve hoje pela manhã na Arena Condá, porque lá estão concentrados os torcedores da Chapecoense, enfim, buscando informações familiares das pessoas que acabaram perdendo a vida nessa tragédia. Para você entender, a equipe da Chapecoense saiu de Chapecó, foi para São Paulo, um voo comercial. De São Paulo, o avião, ainda comercial, levou a delegação até a Bolívia e na Bolívia eles pegaram este avião fretado com destino a Medellín. E foi este avião fretado que desapareceu no radar por volta de 1h15 desta madrugada. Inclusive, este avião já tinha aí feito outros serviços, né, outros voos, inclusive para a própria Chapecoense e outros times do mundo. Eu quero saber de você o seguinte, Felipe, você está com a lista aí das pessoas que acabaram falecendo, como o próprio Miguel já falou, Caio Júnior, o técnico da Chapecoense, faleceu, o presidente da Federação Catarinense de Esporte, Delfim, também acabou perdendo a vida, os jogadores titulares da delegação. Felipe, você tem essa lista aí com os principais nomes das vítimas fatais desta ocorrência? Olha, Fernando, estou te ouvindo agora um pouco baixo, mas a gente tem a lista sim, né? Comissão técnica, jogadores, né? Dirigentes, convidados também que estavam neste voo acabaram morrendo neste acidente. Os jogadores ídolos, considerados ídolos da própria Chapecoense, acabaram não resistindo aos ferimentos. A gente já divulgou também aqui a lista dos que sobreviveram com vida desse acidente, o próprio lateral, o Alan Ruschel, o goleiro Follmann, né? Tivemos também uma comissária de bordo que acabou sobrevivendo a esta tragédia. O goleiro Danilo também, que até foi divulgado de que ele havia sobrevivido a este acidente. E depois, infelizmente, veio a confirmação ainda no meio da manhã de que o Danilo teria falecido nesse acidente. Então, e além, é claro, dos companheiros de imprensa, né? Muita gente, repórteres, cinegrafistas, produtores, assessores, né? Muita gente também, cerca de 21 profissionais da imprensa que iriam cobrir este jogo,
de amanhã acabaram perdendo a vida nesta tragédia. Felipe, vamos fazer assim, prepara essa lista então para a gente, com os nomes das pessoas que faleceram, essa lista atualizada, porque as informações estão chegando a qualquer momento. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, daqui a pouco a gente também vai para a Arena Condá, ver como é que foi o clima hoje lá pela manhã. Claro, não poderia ser diferente. Deixa eu conversar aqui com o Prates, que é uma pessoa que está sempre em Chapecó, ministrando palestras, tem um contato muito grande com a população de Chapecó, que foi pega de surpresa nesta manhã. O sentimento, Prates, de quem é amigo de Chapecó, de quem tem conhecidos em Chapecó, hoje é muito grande, né? Sim, com certeza. Mas é daqueles eventos, Fernando, onde não se tem mais nada a acrescentar, senão este sentimento pesado de perda, o inesperado, num momento de felicidade, de ascensão da cidade através da equipe que a representava, e de repente tudo acaba. Agora há pouco eu recebi a informação de que a equipe colombiana, com quem a Chapecoense iria decidir o título, abriu mão do título e simbolicamente está entregando o título para a Chapecoense. Nobre, nobilíssima a decisão, porque não haveria mais possibilidades, ainda que, pelo rito da competição, houvesse a necessidade da disputa, mas a equipe colombiana abre mão do título e simbolicamente cede à Chapecoense. Na década de 70, eu era narrador da Rádio Guaíba, depois da Gaúcha, eu fiz muitas viagens nesse trecho, interiores do Peru, da Colômbia, do Equador, nesse tipo de avião. Esse que caiu estava proibido de entrar no Brasil. Um avião antigo, por razões exatamente não sei porquê, mas no Brasil não podia voar. Então, a ANAC não liberou, né, Prates, a chegada dele no Brasil. Pois é. Mas que fique claro, não liberou porque a companhia é boliviana. Sim. E o destino era Colômbia e a origem é Brasil. E tem a Convenção de Chicago, que deixa claro que tem que envolver o país de origem e o destino, e não um terceiro. Por isso que houve a proibição. Tanto é verdade que o avião estava todo personalizado da Chapecoense. Agora, o avião caiu por questões técnicas. É. O primeiro diagnóstico é esse, questões técnicas. Um avião não cai por questões técnicas se não estiver absolutamente bem atualizado, revisado. O avião teve problemas elétricos. Bueno, na década de 70, fiz muitas viagens para aquelas regiões difíceis, pousos, decolagens, mas tudo dentro da segurança aeronáutica. Pois bem, num dos voos, por exemplo, voo charter, a equipe e os jornalistas, um companheiro tirou um adesivozinho da poltrona da frente, e ali se lia, Companhia Aérea Cruzeiro do Sul, uma coisa assim. O avião era da Cruzeiro do Sul, tinha sido aposentado pela Cruzeiro do Sul, que era uma companhia brasileira, e lá era um avião daqueles absolutamente modernos para eles. Então isso existe muito nesses interiores da América do Sul. Aviões que para nós não servem mais, para eles servem, mas voam com a segurança da revisão. Agora, de qualquer modo, nada explica e o abalo está aí. Está aí o avião, né? Um avião de 17 anos de uso, parou de ser fabricado em 1990. Mas vale lembrar, Fernando, que essa mesma aeronave foi a que trouxe a seleção da Argentina para ser derrotada pelo Brasil por 3-0 há 3 semanas atrás. É bom lembrar que faltavam 5 minutos para chegar no aeroporto. Estava a 30 quilômetros do aeroporto de Medellín. 30 minutos, no avião é 5 minutos, né? E não foi dentro deste avião, foi no avião comercial, que os jogadores fizeram um vídeo, ainda em São Paulo, quando estavam embarcando para esta viagem. O clima de festa, de muita descontração entre os torcedores, e a gente vai ver esse vídeo agora. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia, Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Cubídia. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora. Estamos nesta edição especial do SBT Meio Dia, repercutindo a tragédia aérea envolvendo a delegação da Chapecoense. O clima era esse, né? Era de descontração, a Chapecoense que estava a um passo, né, de conquistar a Sul-Americana,
E a gente falou muito da Chapecoense aqui, como eu disse inicialmente, Miguel, de alegrias, né? Desse Não, feito histórico. O dia histórico tem uma coisa. Um clube de Santa Catarina, pela primeira vez, um clube de Santa Catarina chegava à final de uma competição internacional, que é a Copa Sul-Americana, né? O São Paulo já ganhou, também teve... Quem ganhou também? O Inter. Hã? O Inter. O Inter também ganhou, o Internacional. Lembrando que, com possibilidade de uma vez campeã, ascensão à Libertadores do ano que vem, né? Porque o campeão da Sul-Americana tem vaga na Copa Libertadores Agora, da uma América. coisa, Miguel, também o seguinte: a Chapecoense fica no bloco intermediário na classificação final do Campeonato Nacional. Uma equipe com um orçamento pequeno diante das Mas bem grandes equipes administrado. do futebol do Brasil. Então, significa o seguinte: o trabalho foi bem feito, o engajamento, a responsabilidade, a ética dos jogadores diante de outras grandes equipes com todos os recursos financeiros e que estão Você disputando a salvação da pele. E com Você uma sabe conjugação de fatores, né, Miguel, só rapidamente. Primeiro, uma diretoria competente, com os pés no chão. Hoje, a Chapecoense está com dinheiro em caixa, e muito dinheiro. Vai pagar 13º e 14º. Ou seja, é uma boa administração, uma boa seleção por parte da equipe técnica, 2 jogadores que não custam caro, mas estavam dando resultado. E, finalmente, para fechar esse tripé, a participação da comunidade, da cidade de Chapecó, envolvida, empolgada e apoiando. Da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, da Série B para a Série A e agora a Sul-Americana. Inclusive, tem uma história da Chapecoense, o seguinte, eu vou sempre contar isso. Na década de 80, eu que sou narrador esportivo, fui várias vezes a Chapecó para narrar um jogo e eu já contei, eu acho que isso aqui. Eu cheguei em Chapecó, um sábado à noite, e o jogo era domingo, 3 horas da tarde. Chapecoense e Figueirense. E aí, de madrugada, de manhã, eu estava dormindo ainda, 9 horas da manhã, um buzinaço na cidade, mas o jogo não tinha importância, era um jogo comum do campeonato catarinense. Abri a cortina, era uma passeata do Grêmio, e depois veio a passeata do Internacional, que até Grenal à tarde. Então, o pessoal de lá era vidrado no futebol do Rio Grande do Sul. Até pela aproximação geográfica, né? Mas a Chapecoense conquistou esse direito, conquistou o torcedor. Ganhou luz própria, né? Exatamente. Bom, vamos voltar a Chapecó agora para conversar com o comentarista Quirino, nosso colega aqui do SBT, radialista na região oeste do estado, tem um contato muito forte com todos lá de Chapecó e da Chapecoense. Quirino, não dá para te desejar boa tarde hoje, Quirino. O sentimento por aí? É muita comoção, né? Boa tarde aos nossos telespectadores. Comoção é muito grande, a tristeza é extraordinariamente grande. E não poderia ser de outra forma. Afinal de contas, a cidade foi abalada na madrugada de hoje com essa tragédia e isso trouxe, assim, muito prejuízo a toda uma cidade que vinha com uma garra, com uma força muito grande, buscando para Santa Catarina trazer mais um título para o Brasil através da nossa Chapecoense na Sul-Americana. Mas Deus quis de outra forma e o avião acabou derrubando e com isso nós tivemos aí várias pessoas faleceram. Além de tudo aquilo que nós já ouvimos o dia inteiro, que a televisão no Brasil e no mundo noticiaram, mas principalmente a nossa imprensa aqui de Chapecó, as emissoras de rádio, são 4 emissoras de rádio que cobrem a Chapecoense pelos todos os quadrantes do Brasil e todos eles estavam a bordo desse avião e vieram a falecer, exceção feita a um deles, o Rafael Renzen, os demais todos faleceram no acidente. Também os empresários de Chapecó tinham uma benesse dada pela Chapecoense para acompanhar essa partida que seria extraordinariamente importante para ex-presidentes e empresários. E lá estavam grandes empresários daqui que acabaram também falecendo nesse acidente aéreo. Enfim, um prejuízo extraordinariamente grande, uma cidade de luto e indiscutivelmente a decisão do prefeito municipal em fazer luta oficial durante 30 dias e fazendo com que todas as atividades de final de ano, inclusive, fossem paralisadas, assim como o governo do estado, com 3 dias de luto, e também o governo brasileiro. Voltamos ao estúdio. Tá bom, Quirino, obrigado pela sua participação aqui, força para vocês aí de Chapecó
e daqui a pouco o Prisco vai ampliar essas informações relacionadas às autoridades de Santa Catarina, por isso que conversou com alguns políticos, inclusive aqui do estado. A gente viu aí imagens, né, do acidente, os destroços desta aeronave, realmente imagens impressionantes, né, dos destroços desta aeronave que caiu na madrugada de hoje. E o governador Raimundo Colombo falou sobre essa tragédia. Vamos ver. Esse momento diante de uma tragédia como essa que abalou o mundo todo e principalmente Santa Catarina. É um momento muito difícil, né? De muita dor, mas a gente tem que ser forte, tem que ter fé, tem que ajudar as pessoas que estão precisando. Por isso toda a nossa ação de solidariedade, ação de apoio, de proteção está sendo desenvolvida, tanto o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e toda a sociedade, né? Para que a gente possa dar toda a proteção e todo o apoio nesse momento difícil a todos os familiares e a todos aqueles que estão lutando pela vida. O presidente Michel Temer colocou um avião da FAB já à disposição de Santa Catarina para auxiliar nesse momento. Sim, nós falamos lá no começo da manhã, a gente está indo agora a Chapecó, vai fazer uma reunião com os familiares e a partir daí deslocar um grupo para fazer todo o trabalho de identificação dos corpos, o trabalho de apoio lá. A Embaixada Brasileira também já está pronta lá e está acompanhando essa viagem o embaixador do Brasil e também a nossa Secretaria de Apoio Internacional para fazer todo esse apoio necessário lá em Medellín. O senhor está indo nesse momento para Chapecó, governador? Sim, nós estamos deslocando a Chapecó agora. E hoje pela manhã o prefeito de Medellín deu um depoimento para a Telemedellín, uma televisão local, contando sobre como e o que aconteceu a partir do momento em que ele recebeu a notícia. Uma ligação muito triste, realmente muito dura. Às 11h30 da noite, o comandante da Polícia Metropolitana me informou o que aconteceu e foram muitos sentimentos. O primeiro foi tomar a decisão de coordenar todo o protocolo de emergência para que a cidade preste toda a atenção que deve ser tomada em situação como essa. Ir até o local e acompanhar. Estou aqui toda a noite. E uma notícia dessa, em que caiu um avião que trazia os jogadores que iam jogar a Sul-Americana, não passa pela cabeça de ninguém. Não passa pela cabeça de ninguém. Vamos voltar às imagens aí do local, lá em Medellín, onde a aeronave caiu. Realmente, cenas impressionantes, né? E, inclusive, não dá para a gente mensurar, né, o tamanho dessa tragédia. Vejam só, né, como é que ficou o cenário dessa tragédia lá na Colômbia. Inclusive de difícil acesso para as equipes de resgate. Prisco, não foi só o governador que se posicionou, inclusive até mesmo o presidente Michel Temer. Exatamente, ligou pela manhã, da manhã cedo, 8h30 da manhã, ao governador, informando que a aeronáutica e também a diplomacia brasileira, o Itamaraty, já tinham sido acionados para ajudar justamente no processo de translado dos corpos, identificação dos corpos, por isso os familiares precisam ser levados também até o local, e informou ao governador que estava decretando luto de 3 dias. O governador que seguiu para Chapecó na companhia do presidente da Assembleia e também do deputado federal João Rodrigues, ex-prefeito de 2 mandatos em Chapecó. Eu falei pela manhã com o presidente da Assembleia, ele estaria nesse voo, juntamente com o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, e o presidente do Conselho de Administração do clube, Plínio Davi Denês Filho, o Maninho. Os dois estavam, Buligon e Maninho, em São Paulo e Merígio em Florianópolis. Daí eles resolveram os 3 seguirem apenas hoje, no final da tarde e início da noite. Então, ele se mostrava muito abalado, como ainda, todos nós, né, meu caro Fernando? Tem uma informação recente de que o governo brasileiro está disponibilizando avião para levar a família dos jogadores. Também. Sai de São Paulo, de Guarulhos. Aviões da FAB. E a própria CBF também disponibilizando uma aeronave com advogados, médicos, que vão ser deslocados também. E, né? Inclusive, eu não tenho ainda a confirmação, mas o jogo que aconteceria amanhã entre Grêmio e o Atlético já foi Atlético cancelado. Mineiro, a gente vai repercutir essa informação. As atividades esportivas no Brasil estão suspensas por enquanto. Aí na tela estão os sobreviventes, Alan Ruschel, a comissária de bordo. Pode voltar para a gente ali a tela dos sobreviventes, porque 6 pessoas acabaram saindo com vida desta ocorrência. Daqui a pouco a gente mostra novamente a foto daqueles que acabaram sobrevivendo.
Vamos voltar para Chapecó. O Felipe está por lá acompanhando a mobilização, né, de torcedores, a mobilização daqueles que ficaram, né, que pertencem aí à equipe da Chapecoense, que ficaram em Chapecó. Felipe. Exatamente, Fernando. Os jogadores que ficaram aqui em Chapecó, que não foram para essa viagem na Bolívia, já se apresentaram agora pela manhã ali na Arena Condá. Estavam também com parentes, estavam também com familiares, com amigos também que ficaram acompanhando e que estão acompanhando toda essa tragédia que atingiu aí a cidade de Chapecó. Nós temos aqui também, né, a lista dos profissionais de imprensa, dos jornalistas, entre repórteres, cinegrafistas, produtores que acabaram morrendo neste acidente, nesta tragédia. O Vitorino Sherman, o Lilácio Pereira Júnior, o Rodrigo Santana Gonçalves, o Devair Pascoalon, o Mário Sérgio, Paulo Júlio Clemente, o Guilherme Marques, o Guilherme Vanderlars, o Ari de Araújo Júnior, o Lion Espíndola, o Giovanni Klein Vitória, o André Podiak, o Bruno Mauri da Silva, o Djalma Araújo Neto, o Gelson Galiotto, o Edson Luiz Eberli, o Fernando Chardon, o Douglas Dornelles, o Jacir Biavati e o Renan Agnolin. Então, os profissionais de imprensa que acabaram não sobrevivendo a esta tragédia de um avião que acabou caindo da Chapecoense. O Rafael Enzel, né, foi o único profissional que acabou se salvando desta tragédia, que acabou vitimando aí 76 pessoas na madrugada desta terça-feira. E agora a gente vai conferir como foi amanhã desta terça-feira, em que os torcedores se reuniram para acompanhar as últimas informações do acidente que matou 76 pessoas, vítimas deste acidente, com a delegação da Chapecoense. Vamos conferir. Na volta da arena, clima de muita tristeza. Logo nas primeiras horas da manhã, os torcedores se reuniram em frente ao estádio. Familiares também chegaram inconsoláveis. Ninguém estava acreditando nas informações que aos poucos estavam sendo divulgadas. Foi horrível, eu confesso, nunca tinha passado por isso, foi uma das piores sensações que eu tive. Bom, de um sonho que se tornou uma tragédia, né, diríamos, porque foi horrível. Eu acho que todo mundo, o que eu sinto, acho que todos os chapecoenses estão sentindo agora, não só os chapecoenses, mas acho que o Brasil inteiro. Então, simplesmente eu não sei muito o que falar, porque as palavras não saem, simplesmente isso. Hoje eu estou pensando mais nos jogadores, no ser humano, na família dessas pessoas. Chapecoense, quem sabe um dia volte aonde está hoje, mas hoje o mais importante é ter na memória as pessoas que estão lá. Os jogadores que ficaram na cidade também estavam desolados. A torcida, que compareceu em grande número na arena, fez uma oração pelas 76 vítimas do acidente. Muitas informações desencontradas. Momento de comoção e também de silêncio. Uma salva de palmas em homenagem aos jogadores, comissão técnica e convidados que estavam na aeronave. Então tá bom, Felipe. Obrigado pelas informações por enquanto. Daqui a pouco a gente volta e continua acompanhando toda a situação aí, viu? Beleza, qualquer coisa a gente está de volta por aqui. Vamos seguindo aqui com a nossa edição especial do SBT Meio-Dia. A Conmebol suspendeu oficialmente a final da Copa Sul-Americana, não poderia ser diferente, obviamente, depois deste acidente. No site oficial comunicou que todas as atividades da confederação estão suspensas. O Atlético Nacional, o time colombiano que a Chapecoense enfrentaria amanhã pela Sul-Americana, também lamentou o acidente. Em nota no site oficial, eles publicaram que lamentam profundamente e se solidarizaram com os familiares e amigos. O jornal Correio da Bahia informou que o Atlético Nacional cedeu o título de campeão da Sul-Americana para a Chapecoense. Segundo o jornal, a informação foi divulgada pelo canal de televisão da Colômbia, Teleantioquia. Curtíssimo prazo, não haveria possibilidade. Não tem clima, né? Não só o clima, mas
da Chapecoense se reconstruir para disputar uma final. Perdeu todos os jogadores, É isso? 22 jogadores. Então poderia haver indicação de um outro time brasileiro. Que tem que ser inscritos, né? Exato. Tem que ser jogadores inscritos. Então, eu acho que foi um gesto nobre, como bem colocou o Prati, em relação à entrega do título simbólico à Chapecoense, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a possibilidade, depois do cancelamento amanhã da final Atlético e Grêmio, aqui em Porto Alegre, da Copa Brasil, a possibilidade da última rodada do Brasileiro só acontecerem, Miguel, os jogos que ainda precisam definir alguma situação de Libertadores em cima e de rebaixamento para a Série B. Ou seja, Internacional, Sport e lá em cima me parece que Atlético, Botafogo, o Corinthians, pela Série A, alguma coisa assim. Eu quero ver aqui só alguns jogos pontuais que precisam de definição. Os demais poderiam ser suspensos. A informação que a gente tem é que os jogos dessa semana foram cancelados, só retornam dia 11. Então, mas a CBF coloca que o calendário está muito estreito, né? A Chapecoense jogaria domingo em Chapecó contra o Atlético Mineiro. A última rodada do Campeonato Brasileiro, onde ela ia festejar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense é a 9ª colocada com 52 pontos, e ela poderia chegar a 55, 7ª colocada, no caso, mas 9ª colocada já está de bom tamanho para o time de Santa Catarina. A permanência na Série A e com possibilidades de ir para uma Copa Libertadores da América se ela ganha a Sul-Americana. Tá. Vamos fazer um rápido intervalo aqui na edição especial do SBT Meio Dia. A gente volta já com outras informações que estão chegando neste momento para a gente, direto de Medellín, ainda no trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Local, no resgate àqueles que acabaram falecendo e também naqueles que já foram encaminhados para os hospitais da região. Teve já sobrevivente que foi transferido de um hospital para uma clínica e a gente volta em instantes com outras informações. Até já!